Pecado capital da semana pedagógica que eu vejo os gestores cometendo mais de uma vez? Bem, é sobre isso que eu quero falar hoje aqui no Ampliflix. Que bom que você está aqui com a gente. Quando a gente pensa em semana pedagógica, e esses dias eu estava num encontro de começo de semestre, todo mundo animado, eu fiquei pensando muito sobre isso. Aqui no Amplifica a gente já foi convidado inúmeras vezes ao longo de todos esses anos aqui de Amplifica para a gente fazer formações na semana pedagógica, fazer aquele agito inicial. E sempre no briefing é aquela coisa, né? Inspiração e tudo mais, né? Mas quando a gente chega lá, muitas vezes a gente se surpreende, porque o que os gestores falam que os professores precisam não é exatamente o que os professores gostariam de ter. E talvez o maior pecado capital da semana pedagógica é os gestores não olharem para o usuário. E o usuário, nesse caso, é o professor, é a professora que está ali. Eu vejo assim, eles chegam animados, cheios de gás para estar lá, para recomeçar, começar o ano de novo, né? Reencontrar os colegas, estar em sala de aula com os alunos, pensar no planejamento, pensar coisas novas e muitas vezes banho um balde de água fria, né? A gente muitas vezes acaba entrando naquela questão de, primeiro, recados que viram uma eternidade, que passa horas falando da parte administrativa. Segundo, convidados super especiais que, poxa, motivam, tem coisas interessantes para falar, mas o que que fica realmente? E esses professores que estão lá, eles sabem que, poxa, esses convidados às vezes são convidados de ouro que gastaram milhares de reais para estarem lá, e ele fica pensando, poxa, o meu salário, imagina quanto que eu tenho que trabalhar para uma hora dessa pessoa, né? Então tem esse tipo de pensamento também, e já escutei muitos professores falando sobre isso. Então, eu acho que esses são os três pontos principais. Ah, Carla, bonito, mas e aí? Qual que é a solução para a gente não cometer esses pecados capitais aí da semana pedagógica? Olha, eu acho que são coisas tão simples que, e tão óbvias que às vezes passam despercebidas. Então, a minha primeira dica para a gente se redimir desses pecados é a gente honrar e valorizar o tempo do professor que está lá naquela semana pedagógica, que sentou lá, que quer escutar, que quer fazer acontecer. Então, de repente, e se você trocasse os grandes convidados por pessoas da casa? Então, valorizasse e reconhecesse o trabalho de professores que já estão na casa. Eu acho que esse é o ponto número um. Então, criar dinâmicas e fazer com que a semana pedagógica comece assim. E são duas coisas, que comece numa alta e também acabe numa alta, porque não adianta você começar super bem, trazer dinâmicas de conexões e tudo mais, e aí acaba com todos aqueles recados administrativos que sim, são importantes, têm que ser dados, têm que ser enfatizados e relembrados. Mas aí, falando nessa parte administrativa, quem sabe você não troca esses recados naquela hora da semana pedagógica por um PDF enviado para todo mundo, por um vídeo falando dos principais pontos, por um e-mail, ou talvez até um encontro online só para tratar dessas questões pedagógicas aí, essas questões mais burocráticas, administrativas, que são importantes para o dia a dia da escola e a gente sabe muito bem disso. Mas quem sabe a gente usa esse tempo que estão todos os professores juntos, cheios de gás, para fazer desse momento um momento de conexão entre os professores e aí sim deixar arranjar outras formas, que tem tantas, né? Para a gente tratar dessa questão burocrática, administrativa, que é muito importante para o andamento da rotina pedagógica e da rotina da escola, do dia a dia da escola.
Então, eu acho que essas são umas dicas super importantes, né? Então, valorizar os educadores e talvez pensar em formas diferentes de tratar as questões administrativas. Um outro ponto é que sim, a gente pode trazer convidados externos e é sempre bom escutar convidados externos, mas o que que eu acho que sempre falta quando você chama convidados externos para acrescentar no dia a dia ali na semana pedagógica? Falta fazer o link do que aquele convidado, aquela convidada externa está falando com o dia a dia do professor. Então, quem sabe você tem uma palestra motivacional? Sim, podemos ter. Mas o que que você faz com aquilo depois da palestra? Esse é um ponto super importante. Então, fazer a palestra e aí depois ter uma dinâmica de discussão dos professores, ou ter uma dinâmica de quais foram os 3 pontos principais daquela palestra e como aquilo se reflete no dia a dia da minha sala de aula. Então, a gente trazer a questão do que a gente está recebendo e trazer para um momento experiencial e de prática pedagógica. Eu acho que isso que é o mais importante. Quando você começa a fazer isso, você, na verdade, começa a modelar para o professor o que você também gostaria de ter na sala de aula. Então, essa questão dos nossos pecados da semana pedagógica são importantes para a gente refletir, para a gente sempre se lembrar que o que a gente gostaria que esse professor, essa professora tivesse fazendo na sala de aula dele, dela, a gente também tem que estar modelando isso a partir do encontro que a gente tem, com a chance que a gente tem de estar conectado e junto com esses professores. Então, se eu pudesse fazer um apelo aqui, é que, mesmo que a sua semana pedagógica já esteja prontinha para rodar, o que que você pode fazer para que ela seja ainda mais especial e memorável para todos os seus professores e para que eles se sintam acolhidos e prontos e prontas para começar o ano aí neste ano, junto com você, na sua escola, com as famílias. Eu acho que isso é o mais importante. E aí, eu queria saber de você aqui o que que você tem feito, porque eu também tenho certeza que, assim como a gente tem os nossos pecados, a gente tem também as nossas qualidades, o que a gente já tem feito de positivo. Então, adoraria saber de exemplos da sua semana pedagógica, se você é gestor, gestora, e também se você participou de uma semana pedagógica super especial, eu vou adorar saber e prometo coletar todas essas ideias de semana pedagógica para a gente divulgar e compartilhar com a nossa comunidade Amplifica. Que esse ano seja um ano super especial e que ele comece e termine de forma muito diferente e também especial para cada um que faz o fazer pedagógico, o dia a dia da escola. Até a próxima!